Olá pessoal, tudo bem? A gente teve um problema técnico aqui que ainda estamos tentando resolver. Só vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, que eu acho que dessa vez a gente consegue. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo chamar a professora Josemeire para participar da live conosco novamente. Então só alguns segundinhos aqui até que a gente consiga ver se resolvemos isso. Problemas técnicos, coisas do mundo digital. Tá bom? Vou esperar só uns segundinhos. Boa noite, gente. Mas pelo menos está todo mundo online. Pelo menos até o momento. Acho que a gente conseguiu superar a pior parte. Tá bom? Vamos esperar que a live não caia novamente. Que a gente não enfrente esse problema técnico. Tô só aguardando uns segundinhos aqui. Até ver se a gente consegue resolver isso. A todos, obrigado pela paciência, por aguardar aqui. Tá bom? Tô tentando falar aqui com o Josemeire. Vamos tentando aqui. Eu tô aguardando aqui a professora Josemeire. Vamos ver se a gente consegue retornar com ela. Vamos ver. Pessoal, queria saber se está todo mundo me ouvindo aqui, se está tudo ok. Se tiver, por favor, dê um alô aí. Pode ser?
Ótimo. Obrigado, gente. Obrigado pelo feedback. Vamos ver agora. Vamos ver se agora a gente consegue. Pronto, acho que agora a gente consegue falar com a professora. Pronto. Pronto, finalmente conseguimos. Vamos torcer. Vamos torcer para dar tudo certo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu pedir só desculpas aqui, problemas técnicos. Aparentemente, eu não sei se é daqui de Salvador, se do fluxo na internet nesse horário, mas enfim. E obrigado pela paciência de todo mundo que aguardou até agora. Obrigado mesmo. Bom, eu não sei se é o caso de fazer a representação, eu vou tentar fazer brevemente o histórico, para que a gente possa ter uma noção de onde eu estava quando a gente teve o problema técnico da live. Bom, primeiro a lembrar que essa é uma atividade que é resultado do sucesso da Jornada em Defesa do Direito, a história da gente negra, que aconteceu no dia 13 de maio desse ano. E daí decidimos que vamos utilizar diferentes formatos de live para fazer uma divulgação mais ampla da produção historiográfica das historiadoras negras e dos historiadores negros. A professora Josimeire me acompanha aqui, a professora doutora Josimeire Alves Pereira, a quem eu agradeço. Quero agradecer também a página do Instagram Historiadoras Negras, Historiadores Negros, que sempre tem dado apoio em diferentes momentos a esse tipo de atividade. Bom, como eu estava falando, e para quem não viu a primeira parte da live antes da queda, meu nome é Carlos, eu sou professor na Universidade Estadual de Feira de Santana, trabalho com temas relacionados à história da África, do tráfico transatlântico de escravos e da diáspora africana nas Américas. E o que tem ocorrido é que há um assunto que tem rondado o nosso meio desde o domingo retrasado, quando a estátua de um traficante de escravos, Edward Colston, foi derrubada na cidade de Bristol, na Inglaterra. Bom, e desde então esse debate sobre monumentos, memória, memorialização, ele tem se expandido para além das fronteiras da Inglaterra, alcançando também, claro, outros locais, Estados Unidos, que tem uma história com isso, com relação às estátuas dos confederados, mas em Portugal, com estátuas que prestam homenagem a figuras que, em maior ou menor grau, tiveram participação no tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, ou mesmo que fizeram discursos apologéticos em defesa da escravidão de africanos e dos seus descendentes, naturalmente, né? E esse debate chegou aqui no Brasil. Esse debate chegou aqui no Brasil e não é um debate novo, é importante também dizer, porque parece que é uma discussão nova que veio pautada pelos acontecimentos de Bristol. Não é o caso. Aqui eu vou falar aqui um pouco da perspectiva de Salvador, que eu acho que, bom, é o que eu conheço mais, mas ao mesmo tempo é que eu acho que pode ajudar a pensar algumas questões. É, Nós temos também figuras nesse sentido, de pessoas que participaram ativamente no comércio transatlântico de africanos escravizados, não é? E que hoje são objeto de homenagem em espaços públicos frequentados pela população de Salvador, pela população soteropolitana. Quando esse debate chegou aqui na última semana, muito em virtude dessas discussões, eu estou tentando também ficar atento ao tempo. A primeira coisa que me veio à cabeça é uma estátua bastante conhecida
entre os historiadores, que é a estátua do Conde Pereira Marinho, Joaquim Pereira Marinho, que é uma figura que já tinha sido objeto de estudos históricos. Não é uma pessoa, portanto, desconhecida para os historiadores da área da escravidão e do tráfico, os historiadores do século, que estudam o século XIX, mas a história do Pereira Marinho é interessante porque ela é muito representativa disso que nós estamos falando. Como é a relação entre racismo, patrimônio, memórias da escravidão, memória da liberdade, ela acaba sendo, de alguma maneira, esse debate acaba sendo dificultado porque muitas das vezes esses personagens, essas pessoas, construíram em torno de si memórias que, de alguma forma, tendiam a apagar o seu passado escravista. Eu vou fazer uma breve digressão. O Eduardo Colston, só para voltar para Bristol, para depois pegar uma ponte de volta para Salvador, o Eduardo Colston veio de uma família de negreiros, de traficantes negreiros, que estavam todos reunidos em torno da Companhia Real Africana, que era uma companhia monopolista de acionistas voltadas para o comércio de africanos escravizados na África Ocidental, principalmente nas regiões do que hoje são os países de Gana, Togo, Benin e Nigéria. Então, a operação desses caras, tanto do Eduardo Colston, quanto dessas outras pessoas que faziam parte dessa companhia africana real, eles participavam como acionistas. O que se diz é que, ao longo da sua existência, a companhia inglesa teria importado cerca e trazido forçosamente para as Américas, naturalmente, cerca de 84 mil pessoas. Dentro do período de atuação do Edward Colston, ele teria participado, direto ou indiretamente, no processo de escravização de transporte forçado de pelo menos 19 mil africanos. Quer dizer, essa é a história do Colston relacionada ao tráfico de africanos escravizados. Além, naturalmente, da sua participação como político, quando ele defendia os interesses do comércio atlântico de pessoas escravizadas. Então, esse é o primeiro ponto. Só que em algum momento da sua vida, o Colston se retira dessa atividade, não é? Ele para de participar mais ativamente desse mundo dos negócios e começa a construir em torno de si uma reputação, que é algo comum entre os homens do período, entre os homens do século XVII, XVIII e do XIX. E essa reputação é muito pautada pelas ações de benevolência em relação a instituições. Então, ele se torna o benfeitor de hospitais, se torna o benfeitor de escolas, de escolas para moças. Enfim, ele começa a participar da vida pública da cidade. Ele era um cidadão de Bristol, embora ele tenha vivido uma parte importante da vida dele fora, viveu em Londres, depois viveu numa cidade próxima, mas não tem vivido diretamente em Bristol, mas foi em Bristol onde ele construiu toda a reputação que vai marcar toda a história do Colston, não é? Então, é nesse contexto que a gente precisa compreender como é a formação de uma memória. E essa memória que vai ser construída no Colston já vai ser construída. Ele morre nas primeiras décadas do século XVIII, ele nasceu no século XVII, meados do século XVII, e aí, a partir da sua morte, você começa a ver um conjunto de ações no sentido de enfatizar as suas ações e o que ele tinha feito de bom em relação às instituições da cidade de Bristol. Então, ele tinha ido ao parlamento por Bristol, então ele foi um membro do parlamento britânico pela cidade de Bristol, mas também tinha sido doador para hospitais, ele tinha ajudado abrigos, orfanatos, etc. Então, é essa imagem pública que vai ser construída a respeito do Colston. Construída pelo próprio personagem, Eduardo Colston, mas também pelas pessoas que, ao longo do tempo, foram ajudando a disseminar esse tipo de imagem em relação a ele. Tudo isso vai culminar com a construção de uma estátua ao Colston. E é importante dizer que, no caso dele, a estátua é apenas um dos signos dessas homenagens e uma das formas através das quais
a cidade de Bristol teria homenageado esse, cheio de aspas naturalmente, célebre cidadão, envolvido totalmente no comércio transatlântico de escravos, mas que foi ignorado. E que foi ignorado justamente porque a partir do século XIX, a gente sabe que a opinião pública da Inglaterra começa a mudar o seu ponto de vista em relação à questão do tráfico transatlântico de escravos, pelas questões que concernem a eles, não vou nem entrar nessa discussão. Mais tarde, em relação à própria escravização de seres humanos, e essa imagem dele acaba sendo, essa passagem, essa parte importante da vida dele acaba sendo que quase que totalmente ignorada, ok? No Brasil, a gente também tem personagens muito parecidos. E aí eu volto a falar do Joaquim Pereira Marinho, Conde Pereira Marinho, que tem uma estátua no Hospital Santa Isabel, no bairro de Nazaré, aqui em Salvador. Está no interior do Hospital Santa Isabel. É até engraçado porque quando eu falei publicamente a respeito dessa estátua pela primeira vez, nas redes sociais, eu tinha dito que a estátua pertencia à Prefeitura Municipal de Salvador. E eu falei isso porque no site da Prefeitura Municipal de Salvador consta que a estátua pertence, ou é da salvaguarda, da Prefeitura. Mais tarde, a Prefeitura disse numa reportagem que não fazia parte dela, que ali era a responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que também confirmou que a estátua pertencia a ela. Enfim, independente do dono da estátua do Colston, ou do Pereira Marinho, perdão, ser a Santa Casa de Misericórdia da Bahia ou a Prefeitura Municipal de Salvador, o que é importante é que durante muito tempo você vai ter, essa estátua vai ser estabelecida em 1893, ou seja, no final do século XIX, porque o Conde Pereira Marinho teria feito uma doação importante para a Santa Casa de Misericórdia, que teria resultado na construção ou na finalização da construção desse hospital. O que toda essa história ignora é que durante uma parte importante da sua vida, o Joaquim Pereira Marinho participou ativamente no comércio de africanos escravizados. E mais, ele participou dessa atividade principalmente num período em que ela já estava, segundo as leis do Império do Brasil, na ilegalidade. Então, se nós pegarmos, porque é um argumento que a gente frequentemente ouve, porque na época o comércio de pessoas escravizadas era uma atividade legal, como se isso fosse uma justificativa aceitável para o transporte forçado de pessoas de um lado a outro do Oceano Atlântico. Mas, enfim, uma justificativa que a gente costuma ouvir com alguma frequência, acho que todo mundo já deve ter passado por essa experiência, é essa ideia de tentar historicizar o comércio de africanos à força, africanos que foram escravizados. O que não justifica, a gente pode conversar sobre isso mais tarde. Só que no caso do Pereira Marinho é especialmente brutal e especialmente perverso, porque além de tudo, ele fez essa atividade, ele coordenou essa atividade durante a sua maior parte entre o período de 1831 a 1850. Quando, segundo as leis do Império, ela já estava proibida, embora a gente saiba que durante esse tempo uma quantidade enorme, mais de 800 mil pessoas foram introduzidas à força aqui no Brasil. Quando essa atividade acaba, essa atividade nefasta, esse comércio de seres humanos termina em 1850, nos anos seguintes, posteriormente, o Pereira Marinho começa a entrar nesse processo que a gente estava falando aqui, que é um processo de construção de uma reputação positiva acerca de si mesmo. E ele segue o mesmo caminho que vários outros comerciantes de escravizados fizeram durante a maior parte das suas vidas. Participação em irmandades leigas, ordens terceiras, participação na Santa Casa de Misericórdia. O Joaquim Pereira Marinho, por exemplo, foi provedor, ou seja, ele foi o presidente, como a gente pode falar, dessa instituição durante algum tempo. E ele teve de fazer isso, inclusive, a despeito das críticas que ele começou a sofrer nos jornais.
tem uma dissertação de mestrado de uma colega historiadora, Cristiana Lírio, que defendeu em 99, se não me falha a memória, na Universidade Federal da Bahia, uma dissertação sobre o Joaquim Pereira Marinho, que deve servir de base para, na verdade, para tudo isso que a gente fala sobre ele, inclusive o que eu estou falando aqui. Então você vê várias controvérsias nos jornais, as pessoas acusando esse personagem de emprestar dinheiro a juros, de cobrar juros exorbitantes, de participar nessa atividade que era o comércio de africanos escravizados já durante o período ilegal. E aí a gente precisa lembrar, a partir da década de 60, você já vê em alguns jornais a opinião pública mudando em relação ao comércio transatlântico com o continente africano, de pessoas escravizadas. Enfim, o que a gente vai vendo ao longo do tempo é justamente que ele vai tentando se defender dessas acusações, ao passo em que ele também constrói aos poucos uma reputação positiva através das doações, isso tudo que vai combinar. Ele vai morrer em 1887. Em alguns anos depois, em 1893, ele tem uma estátua no Hospital Santa Isabel, na frente do Hospital Santa Isabel, estátua que continua lá até hoje. Bom, o que essa discussão que a gente está fazendo aqui nos ajuda a pensar sobre, por exemplo, esses temas que é o tema da live, né? Memória da escravidão e da liberdade, patrimônio e racismo. Eu acho que um dos problemas fundamentais que a gente tem que pensar é que a sociedade brasileira como um todo não lidou da maneira adequada com a memória da escravidão. E isso tem consequências que não são consequências que permaneceram no século XIX, por exemplo. Ela tem consequências que chegam até o século XXI e que continuam todos os dias nos jornais, na imprensa, através de um processo de discriminação brutal, do que a gente pode chamar de genocídio da população negra, e vários outros aspectos. Por quê? Em grande medida, a sociedade brasileira não fez o debate. Esse debate que é tão necessário para a gente compreender o que foi a sociedade brasileira, e ele é tão perverso que a ideia da democracia racial, de que a sociedade brasileira teria, de alguma maneira, equalizado as diferenças entre os diferentes grupos, pessoas negras, descendentes de africanos, indígenas, a população branca, nós teríamos criado uma situação de harmonia. E essa situação de harmonia, por conta dessa situação de harmonia que teria existido, a gente não fez ou a sociedade brasileira, e aqui eu estou, claro, naturalmente me incluindo como membro dessa sociedade, a sociedade brasileira não fez a discussão sobre o legado da escravidão. E esse momento da discussão sobre museus, para onde levar a estátua, destrói ou não destrói esses monumentos, ele permite que a gente possa entrar novamente num terreno que nos é muito caro, que é o terreno da discussão sobre a memória. Qual a memória que a gente quer construir? Isso é fundamentalmente o que a gente está falando aqui, são disputas de memória. Durante séculos a gente tem uma memória da escravidão que apagou a participação da população negra e sua resistência. Isso perdurou durante décadas. E nas últimas décadas, 40, 50 anos para cá, talvez 40 anos para cá, a gente começa a observar estudos onde todas essas ações começam a ganhar mais destaque, mais relevo. Só que tem uma outra memória que ainda precisa voltar e precisa ganhar novamente força, que é entender o que foi, de fato, o sistema escravista em toda a sua complexidade, mas também em toda a sua brutalidade. Eu me lembro que quando, durante esse processo dessa última semana, me perguntaram sobre o que eu sugeriria, eu falei, eu acho que uma solução, para mim são duas soluções. Primeiro, a retirada dos monumentos. Eu acho que o monumento é uma afronta, se você considerar que a população da cidade de Salvador é majoritariamente negra, então você ter um monumento ali que exalta a figura
uma pessoa como o Conde Pereira Marinho, de fato, ignora o mal que ele fez. Esse é o primeiro ponto. Só que eu sou a favor dessa retirada, junto com uma outra ação que eu acho fundamental, que é a construção de museus. E nesse caso aqui específico, eu estou falando de um museu específico, o Museu da Escravidão. Porque esse Museu da Escravidão, me parece, vai permitir que toda essa complexidade, toda essa historicizar e problematizar o que foi a escravidão brasileira e qual é o papel que esses homens têm ou tiveram nesse processo. Nas últimas semanas eu também tenho conversado com os colegas, sobre os amigos, eu tenho lido muito sobre isso, e eu cheguei à conclusão, baseado nessas discussões, que a cabeça de uma certa parte da classe dirigente brasileira ainda é uma cabeça escravista. E se a gente não entende essas pessoas, as de lá de trás, dos séculos XVIII e XIX, a gente também não consegue entender, em grande medida, essas pessoas que estão aqui no século XXI. Então, quando você lida com essa memória, você está fazendo uma reelaboração, ou como podemos dizer, você está problematizando a reputação ou a memória que essas pessoas construíram a respeito de si mesmos, você está dando a possibilidade que nós, membros da sociedade brasileira, possamos reavaliar a própria relação que nós temos com a escravidão, esse sistema tão brutal para a nossa sociedade. Durante essa semana me chamaram de tudo, me chamaram até de Nero. Disseram que eu era o Nero da Bahia, que eu queria destruir estátuas. Mas o que eu acho fundamental nesse debate, eu preferia até que me chamasse de Toussaint, se fosse para ser uma figura revolucionária, mas, enfim. Mas o que eu defendo, eu estou dizendo aqui, porque aqui fica gravado, a minha defesa é dar a remoção dessas estátuas para um espaço onde essas pessoas possam ser vistas e entendidas, para evitar a ideia de apagamento. A professora Josimeire vai falar melhor sobre esse tema do apagamento, mas quando você fala, não, vocês querem apagar a história, não, muito pelo contrário. Quando eu proponho, e junto com outros colegas, e aqui é importante dizer, essas iniciativas não são iniciativas particulares minhas, tem um grupo de colegas, historiadoras e historiadores que também encampam essa ideia há muito tempo, antes mesmo até dessa discussão do Colston ter vindo à tona, justamente para poder problematizar, contar a história um todo, não partes dessa história, não as partes que são interessantes. E nesse caso, a memória das benfeitorias, do homem benfeitor que foi o Joaquim Pereira Marinho. Só para vocês saberem, o Pereira Marinho, depois que o comércio transatlântico acaba em 1850, ele entra numa outra atividade nefasta. Na década de 1860, os africanos escravizados e libertos aqui começaram a ser perseguidos pela prática de candomblé. E as autoridades brasileiras aqui em Salvador, nesse caso as autoridades baianas, começaram a aplicar às pessoas que eram envolvidas em candomblé, que foram pegos em atividades religiosas, a mesma lei que punia as pessoas por insurreição, que era uma lei que vinha de 1835, da Revolta dos Malês. Então, essas pessoas eram condenadas à deportação. Então, se você fosse encontrado numa casa de candomblé, no século XIX, um africano escravizado ou liberto, ele podia ser deportado para a África. Sabe quem fornecia alguns dos navios que deportaram essas pessoas? O Conde Joaquim Pereira Marinho. Ou seja, ele foi responsável, muito provavelmente, pela deportação de milhares de pessoas do continente africano para o Brasil, e depois ele foi responsável por levar essas pessoas já desterritorializadas, porque elas foram retiradas do interior do continente africano à força, tinham construído redes de solidariedade aqui na Bahia, e depois, à força, elas tinham de ser mandadas de volta ao continente africano, não para as suas próprias localidades, né, mas para o litoral, nos mesmos, talvez no mesmo navio que tenha sido responsável
por trazê-la para as Américas. Quer dizer, é essa memória que precisa ser discutida. Então, quando a gente pensa em patrimônio, patrimônio também não é uma coisa estática. O patrimônio está lá e nós não podemos mexer nesse patrimônio, sabe? A gente tem que lidar, é óbvio, como um colega falou, Moreno Pacheco, é óbvio que nesses momentos de instabilidade as pessoas fiquem receosas. Mas essa proposta, essa possibilidade justamente visa fazer um debate público com esses homens. Essa sociedade tenta jogar debaixo do tapete. Essa sim, as pessoas que defendem a retirada dos monumentos, mas essa sim, uma parte importante da sociedade brasileira que tenta jogar para debaixo do tapete o problema da escravidão nessa sociedade e seus impactos na sociedade brasileira contemporânea. Bom, eu acho que já falei demais, acho que estou dentro dos 20 minutos. Quero agradecer aqui a oportunidade. Eu vou passar então agora para a professora Josimeire Alves Pereira, que vai nos dar uma outra perspectiva a respeito disso. Ou não. Boa noite a todas e a todos. Que bom que deu certo, estabilizou aí, né? Enfim, o nosso contato, a tecnologia está ajudando. Eu sou Josimeire, né? Como já foi anunciado. Sou historiadora, a minha formação toda é em história. Eu sou atualmente, além da minha profissão de historiadora, eu também trabalho como gestora institucional de uma associação cultural que faz parte da minha vida, enfim, aqui em Belo Horizonte, que é a Associação Cultural Casa do Beco. É, e isso, enfim, a gente dialoga o tempo todo com essas duas experiências, né? E por meio da Casa do Beco, eu tenho pensado também nessa discussão que tem sido construída a partir desses episódios da derrubada ou da destruição desses monumentos, também a partir dessa percepção e das leituras que o campo da cultura, da produção cultural, inclusive das periferias, da população negra, inclusive, nos traz, né? Então, eu acho que é um pouco a partir daqui que a gente vai conversar também. Eu também atualmente estou atuando como professora orientadora da Flaxo Brasil, e esse olhar, essa conversa também que a gente está construindo aqui sobre memória, patrimônios, tem algumas expressões mais recentes, né, afropatrimônios, que o pessoal tem empregado, pelo menos aqui em BH, tem sido, em Belo Horizonte, né, tem sido algo que chama bastante atenção. É, eu tenho visitado um pouco esses temas a partir de uma experiência de participação em duas curadorias de exposições que tratam das memórias e das histórias das pessoas negras na cidade de Belo Horizonte. É, mas antes de falar sobre isso, se houver tempo da gente falar nesses 20 minutos, né, eu posso falar um pouco mais dessas experiências de curadoria, mas eu queria começar um pouco a partir de um ponto que o Carlos traz, que é sobre do porquê que não se trata da memória da escravidão no Brasil, né? Assim, é, a- em alguma medida, talvez a gente esteja falando algumas obviedades, mas eu acho que são obviedades, mesmo que sejam lidas como tais, que a gente precisa trazer para o debate. Então, eu fiquei pensando muito, a gente nunca, não deixa de pensar de imediato, né, na diferença, por exemplo, com que é tratada a memória do Holocausto. Você tem monumentos, as pessoas debatem isso, então essa memória precisa estar é, viva, no sentido que a memória por si, ela né, ela não é uma coisa que você resgata lá, coloca lá no museu, né, e deixa lá, ou a mesma coisa como os monumentos, né, isso que você falou, patrimônio, memória são coisas que estão dizendo da vida, da dinâmica da vida humana, e elas precisam ser vistas e tratadas como tal, né, como tal. E nesse sentido, eu fiquei assim, me ocorreu uma coisa que também pode ser uma verdade, que é porque talvez no Brasil e em outras sociedades que foram fundadas a partir da experiência escravista, estão consolidadas fortemente, né, arraigadas nessa experiência, essa história da escravidão, ela não se tornou um trauma exatamente para a sociedade. Então, ela não precisa ser tratado,
Então, a naturalização de determinadas práticas ou negligências ou discursos, é, enfim, de determinadas narrativas que reiteram, né, que glorificam o homem branco, o eleito das narrativas museais, como a historiadora Nila Barbosa nos diz, né, tem um livro importantíssimo, quem não conheceu ainda, eu recomendo quem está interessado nesse debate, que se chama Museus e Etnicidades, o Negro no Pensamento Museal, que é da Nila Rodrigues Barbosa. É um livro muito importante e ela estuda dois museus aqui de Minas, né, o Museu do Ouro e o Museu da Inconfidência, e ela trata então dos museus coloniais. Então, a maneira como foram construídos esses museus aqui no Brasil, por exemplo, inseridos nesse contexto, inclusive de consolidação, de criação das políticas, criação e consolidação de políticas de defesa do patrimônio, de um patrimônio que se quis como patrimônio nacional, ou seja, no momento em que se estava elegendo como que se ia narrar por meio da linguagem do patrimônio a nação que estava sendo pensada, né, o que seria o Brasil. E aí essa narrativa, a representação que é criada do que seja o Brasil, que está nesses museus, e que inclusive retratam a escravidão em alguma medida, aliás, retratam muito, a escravidão tem um lugar nesses museus coloniais. Ela é tratada a partir de uma hierarquia em que os sujeitos são os homens, a Nila fala muito isso, né? São os homens brancos, os agentes da história, os homens brancos ricos que construíram esse país. É a narrativa que se quer imprimir. E tudo mais está subjugado a eles. Então, a população originária aqui do território, que a gente chama hoje de Brasil, também está, quando está minimamente representada nesses museus, a população negra ela é representada apenas pelo viés da escravidão e do suplício, os instrumentos de suplício. É muito comum a gente encontrar, inclusive, de uma maneira talvez um pouco descuidada, ou talvez não sei se intencionalmente descuidada, né, a representação desses instrumentos de suplício, de trabalho, né, do que remetem à escravidão, nesses museus coloniais, de uma maneira assim que a gente fica meio estarrecido quando a gente que é historiador, a gente fica meio estarrecido, assim, né? Porque mesmo nesses museus, Carlos, talvez esses museus, mesmo os museus coloniais, a gente pode criar museus com outras propostas para discutir a escravidão, a memória da escravidão. É muito importante isso que você falou. Mas eu acho que tem um serviço a se fazer aí, e eu acho que tem uma responsabilidade dos poderes públicos, inclusive, que no caso dos museus públicos, né, que são geridos, inclusive, com recursos públicos, de se comprometerem, né, de maneira muito mais contundente do que dão conta no momento, com a transformação do pensamento museal, que é a expressão que a Anila usa, do que se faz nesses museus, né, da maneira como se gerencia, do que você está representando ali, que história do país que você está contando ali. Inclusive, tem algumas representações que dialogam muito com essa noção de memória como algo estático, que está ali. Aquilo ali é a história do Brasil colonial, você não mexe naquilo, né? Então, no próprio acervo que tem nesses museus, acredito que seja possível problematizar essa memória da escravidão, tal como você está propondo. E são acervos muito ricos. Mas eu dizia que a representação das pessoas negras ali nesses museus, como a gente lembra, eu não estou falando nenhuma novidade, todo mundo que já foi a esses museus deve se recordar dessas experiências. Aqui em Minas tem muitos aqui também, né? Então a gente talvez isso para nós fica um pouco mais vivo. Mas a representação das pessoas negras não é a representação de pessoas negras, é a representação do escravo, né, do escravo, do suplício, e não é nem num tom de denúncia da violência da escravidão, necessariamente, e da violência que significa a escravidão e a desumanização das pessoas, e menos ainda está se dizendo ali do racismo, né? Mesmo que que a gente saiba que em termos, enfim, conceituais, a gente fala de racismo a partir do final da segunda metade do século XIX, mas a nossa prática de constituição enquanto sociedade, ela é marcada por essa hierarquização e pelas diferenciações por meio dos signos, né, dos traços do corpo, os corpos negros, os corpos não brancos, as diferenças sociais que isso acarreta, né, na nossa construção social isso está impregnado, né? Então, nesse sentido, por isso que eu acho, isso está tudo muito naturalizado, é como se estivesse tudo no seu lugar, não há motivo para que nós, mesmo nós, por exemplo, de um governo progressista,
entendamos a importância de compreender que essa narrativa ela não é uma narrativa do Brasil, de verdade. Né? O país que a gente quer, de verdade, um país transformado, etc., ele precisa, com urgência, entender a centralidade desse debate do que representa, por exemplo, as pessoas quererem destruir monumentos, derrubarem monumentos, enfim, fazer o que for para destituir esses monumentos de pessoas brancas que representam os colonizadores, que representam esses homens brancos, esses monumentos que foram construídos nessa narrativa, enfim, ao longo da história do país, com essa finalidade, né, de reiterar, de reificar e de perpetuar essa narrativa da experiência da branquitude, né, da colonização. Então, a gente está falando de disputas de narrativa, está falando de disputas de poder mesmo, né? Nesse sentido, me chamou muito a atenção me chamaram a atenção algumas reações de estudiosos ou de pessoas de quem a gente esperaria uma outra postura, esperaria mais ou menos, mas, ou seja, pessoas que estudam, né, os assuntos, têm acesso à informação, têm acesso a vários recursos. A gente não está falando exatamente só do chamado senso comum, como se isso, inclusive, fosse algo menor, mas a gente está falando de pessoas que têm acesso à informação, têm acesso a poder dialogar com estudiosos do assunto, etc., mas pessoas que saíram muito indignadas com o fato de que no Brasil estivesse se querendo, por exemplo, destruir aquela estátua. Qual que é o monumento lá dos Bandeirantes? Eu esqueci o nome da figura, né? Enfim, vocês sabem Borba Gato. do Borba Gato, exatamente. E outras tantas mais, né? Pessoas que achavam muito absurdo que a gente estivesse apoiando, por exemplo, a depredação de patrimônio, e confundindo esses atos com mero vandalismo ou com vandalismo, e significando isso de maneira negativa. Ora, me parece que essas pessoas perderam, né, assim, eu acho que elas nem desconfiam que existe aí uma outra coisa muito séria, né, assim, a gente está falando há muito tempo de várias formas, inclusive por meio dos nossos estudos né, na academia e dentre outras tantas formas de inserção na vida, né, que a gente tem, a gente está falando de várias coisas muito fundamentais, muito importantes que estão vindo à tona agora. A gente está denunciando a violência, a gente está denunciando o genocídio da população negra no Brasil há muito tempo, não somos nós que estamos fazendo isso agora, essa luta vem de longe, nós bem sabemos, né? A gente está falando sobre a importância de se conhecer, por exemplo, para falar do campo nosso, né, que é a produção historiográfica, da importância que é da importância que tem esses estudos, inclusive para que a gente inove e revigore o campo da produção historiográfica, né? Da maneira como a gente conta a história do Brasil, por exemplo. Mas as pessoas não têm ouvido, não têm entendido, as pessoas classificam essas como pautas identitárias. Não estão entendendo a centralidade que tem essa história toda na constituição do próprio país, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem algumas coisas, e é muito importante também que esse debate está vindo à tona, repercutindo aqui no Brasil, num tempo em que nós estamos passando por uma situação muito grave, né, politicamente, nós todos sabemos disso, nós todos sabemos disso, em que a gente está justamente sofrendo a destruição, o ataque cotidiano, né, a tentativa de destruição de um ensaio de políticas que transformariam esse estado de coisas, né? Resultado, inclusive, de muitas lutas, de muitas militâncias, né, e tudo mais, e que nesses governos de face mais progressista que nós tivemos nos últimos tempos, com muito custo, que de alguma maneira a gente conseguiu estar representado ali, com muitas lutas, né, com muitos limites, mas assim, graças inclusive a não há ações necessariamente do poder público que finalmente entendeu isso, mas de pessoas lutadoras mesmo que fizeram isso chegar e tem anos de história dessas lutas ali que foram minimamente representadas, têm sido construídas, estavam sendo construídas, né? E a gente tem sofrido ataques assim muito sérios na área da cultura, da educação, dos direitos quilombolas, dos direitos humanos de modo geral, das populações originárias desse território, né? O genocídio, a gente está falando de coisas muito graves. Então, esse tipo de discurso que aliena e que não percebe a centralidade disso tudo, quando isso vem representado, por exemplo, como um ato, uma ameaça, por exemplo, de derrubada lá do monumento a Borba Gato, eu acho que essas pessoas estão perdendo mesmo uma oportunidade de
inclusive repensar os caminhos de país que a gente está querendo construir. O que a gente faz com isso que a gente está vivendo atualmente, né, com essa situação política violenta, gravemente violenta que a gente está vivendo. Mas eu queria então também falar sobre, porque essa história toda, ela tá, quando eu falei no início assim, eu não sei se eu vou trazer uma outra perspectiva, né, em relação ao que você está dizendo, porque eu acho que as coisas elas estão muito bem, enfim, tem um fio condutor aí que é justamente a maneira como opera na nossa mentalidade, nas nossas práticas, o racismo estrutural, né, a maneira como a gente se constitui como nação, como as pessoas, inclusive, continuam vivenciando isso e naturalizando determinadas práticas. Então, assim como se naturaliza a escravidão como, né, colocando ela no lugar que ela tem, ela está a serviço de uma narrativa que não é a narrativa que a gente entende que é essa que você está propondo. A gente precisa tratar a escravidão como um problema. A gente precisa, inclusive, ver que isso é uma ferida grave e precisa curar. Então, assim como se naturaliza o não tratamento dessa questão dessa forma, né, se naturaliza o lugar de representação da escravidão, a gente também naturaliza, a gente enquanto sociedade naturaliza as ausências de narrativa sobre as experiências da população negra como sujeitos, sendo em tempos de escravidão como em tempos de liberdade. Foi um pouco que eu estudei durante o doutorado em especial, né, sob a orientação da professora Lucilene Reginaldo. Eu não vou falar exatamente sobre essa pesquisa, é uma pesquisa que começou porque eu queria estudar as trajetórias de famílias negras em Belo Horizonte. Preciso tomar água, só um minuto. Qual o meu tempo? Aí eu perdi um pouquinho. Alguém me ajuda aí? Eu estou terminando, mas só para eu não passar muito. Bom, mas então, a história lá da pesquisa que eu iniciei tinha a ver com o interesse por Você em aproximadamente 8 minutos. quantos? Nós temos a trajetória de famílias negras em Belo Horizonte na primeira metade do século, porque é uma cidade que foi construída a partir sobre um território que era um território colonial também, que portanto viveu uma experiência de escravidão muito forte. Mas nada se sabia sobre as experiências das pessoas negras que viveram nesse território, inclusive antes de Belo Horizonte ser criada, e também não se sabia quase nada a respeito dessas experiências dessas pessoas depois que a cidade foi inaugurada. Enfim, foi uma construção de final do século XIX, a última década, e Belo Horizonte foi inaugurada, para quem ainda não lembra da data, em 1897. E passou um bom tempo em construção. Resumindo a história, eu acabei precisando voltar ao século XIX, visitar, né, os nossos que estavam por ali, mas de quem não se sabia tanto, mas e entendi que nesse território trata-se de um território que era majoritariamente habitado. Em vários momentos do século XIX eu deparei com isso, nos mapas de população, no censo de 1872, enfim, em registros que contam que a população era majoritariamente constituída por africanos, pretos, pardos, majoritariamente por pessoas pardas, livres. Tinha uma população livre muito grande, em torno de 75%, 80% da população, dependendo do momento, mesmo quando a população retraía, né, a quantidade da população caía, essa representação ela é constante, há uma população majoritariamente constituída por pessoas negras, né, como a gente chamaria hoje, e com a criação da cidade, essa população negra aumentou, mas quase nada se sabia sobre isso. Então, o que me chamou a atenção, que eu queria trazer para conversar um pouquinho aqui, para além do que a pesquisa se transformou, né, no final das contas ela se tornou uma pesquisa sobre o racismo e a produção do espaço urbano em Belo Horizonte. E um dos traços desse racismo que eu analiso na pesquisa é justamente um aparente silêncio, né, assim, um aparente silêncio sobre a existência, um aparente silêncio um silêncio sobre essas pessoas, devido a uma aparente inexistência de fontes. Então, é um silêncio muito eloquente, porque quando a gente vai fazer a pesquisa, essa parte eu queria compartilhar, porque é importante, diz respeito ao que eu estou falando, né, desde o início, que é o seguinte: a experiência de como é que eu conto uma história
para a qual, em princípio, não tem fontes. Eu desconfiei dessa história porque, trabalhando com fontes orais, entrevistando uma pessoa, algumas famílias, né, justamente do aglomerado Santa Lúcia, onde está a Casa do Beco, deparei com histórias de pessoas que tinham nascido na cidade em 1910, tinham pessoas familiares, redes de amigos negros, famílias negras, extensas, inclusive, que estavam no território desde antes. Então, na graduação, eu comecei a questionar essa inexistência, suposta inexistência de fontes para falar das histórias dessas pessoas na cidade. Então, Belo Horizonte, para muita gente, foi construída por operários italianos, estrangeiros, e encerra-se a história aí, porque os únicos documentos supostamente que existiam para contar sobre quem foram os construtores, mesmo os operários, eram sobre os italianos, dizia sobre os italianos. Que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu ouvi as narrativas das pessoas sobre as próprias histórias familiares, e me dei conta de que, ó, não, tem alguma coisa ali, não é possível que tinha gente vivendo nessa cidade, gente preta vivendo nessa cidade, e não tem registro algum, inclusive, né, nos arquivos. E aí eu enfrentei a aventura de mergulhar no arquivo e tentar fazer lá, né, aquela história do pente fino, porque tem um problema fundamental. Assim como os museus naturalizam determinadas ausências e representações, os arquivos e as universidades, os cursos nossos de história, ainda em muitos casos, naturalizam determinadas ausências, né? Então, por exemplo, nos arquivos, não tem descritores. Então, se eu for procurar ou perguntar para alguém, eu estou querendo pesquisar sobre a população negra ou sobre... Né, enfim, a gente tem as nossos artifícios de pesquisador e pesquisador, mas nenhum deles servia, dava conta de dizer que existiam fontes nos arquivos para tratar, ou pelo menos não existiam fontes suficientes, supostamente, para que eu tratasse dessas pessoas. Deduz-se, então, que não tinham pessoas negras na cidade. A historiografia sobre a cidade, ela tem essa lacuna, e deduz-se que, ó, talvez eu intuo, às vezes alguns pesquisadores chegavam a sugerir, estou intuindo que essa população de operários aqui, que está participando, deve ter a participação de pessoas negras, mas não consegui identificar nas fontes. E eu consegui descobrir fontes que dizem, que dão sinais, indícios de que essa população continuava sendo proporcionalmente superior na população de Belo Horizonte na primeira metade do século XX. E hoje em dia é mais de 50% da população, 54%, se não me engano, autodeclarados, né? Bom, o que eu estou querendo dizer sobre isso para finalizar? É que nesse debate sobre o direito à memória e a necessidade da gente, primeiro, entender a centralidade desse tema para as discussões e para os debates sobre o futuro do país, né? A gente não está falando aqui a gente discutir memória, discutir poder, como a gente estava bem dizendo aqui, né? As representações, elas não são qualquer coisa, enfim, elas dizem muito do que a gente é, do que a gente quer ser, da maneira, de como a gente trata, no fim das contas, o que a gente chama de povo, né, no Brasil, e o que é prioridade, né, que marca que a gente quer imprimir, inclusive, para o futuro. A gente está num momento, inclusive, crucial do país em que a gente precisa pensar nesses projetos de nação, não sei se de nação, né, esse termo não é tão adequado para o que a gente está querendo, mas a gente precisa pensar nesses projetos do que a gente vai querer ser, que país democrático é esse que a gente vai querer ser, sem discutir essa questão central, de maneira central, né? E eu acho que para essa discussão, essa produção de memória, produção de história, também são fundamentais, a produção de representações ela é muito importante nesse debate. Eu vou encerrar aqui, eu tinha outras coisas para falar, mas eu acho que talvez ultrapasse um pouco o tempo, então acho que no debate a gente pode continuar. Pode ser? Não estou te ouvindo, Acho que Carlos. pode ser. Tá bom. Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Estou vendo que a gente tem muitas Consegue perguntas me aqui, ouvir? não sei se eu vou conseguir. Consigo. Pronto. Bom, obrigado, professora Josimeire Alves Pereira. Bom, a sugestão a gente tem uma limitação pelo Instagram, todos sabem. O debate vai começar agora e a gente vai, não sei exatamente, estou procurando aqui saber se é melhor encerrar a live e como de perguntas, de questões, ou se a gente já começa a partir de agora. Deixa eu só consultar aqui minhas fontes superiores para saber qual é o melhor caminho para resolver Quanto isso. tempo tem, né, Julai? A gente tem algum tempo
para poder fazer ainda um par de questões. Bom, eu acho que a gente são 8h18, então talvez a gente consiga fazer pelo menos 2 perguntas, acho eu. Bom, então eu vou começar aqui, estou na função de mediador também, então ótimo. Eu vou fazer uma pergunta, aqui foi feita por Felipe, por que não construímos os nossos monumentos? Na verdade é um bloco inteiro aqui, eu não sei se eu devia fazer logo um bloco para mim. Eu vou fazer então o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para mim e uma para a Josi, como aparece aqui na ordem, né? Foi na ordem das chamadas. Tem uma pergunta de Felipe, por que não construímos os nossos monumentos? Essa é a pergunta do Felipe. E Camila perguntou, e eu acho que Josi pode ajudar a responder essa questão, se nós consideramos possível reelaborar a noção de memória e patrimônio a partir de outros sistemas filosóficos que não o eurocêntrico, que é o que a gente conhece, pelo menos desse ponto de vista do patrimônio museal, né? Então, esse é um ponto. Tem outras perguntas aqui que podem ser feitas. Por exemplo, o Itan pergunta: aqui nós atribuímos a vitória desse projeto de memória senhorial, mesmo depois de tantos avanços na historiografia, desde pelo menos 1980. Delba pergunta: a que interessa a conservação desses monumentos? Em qual contexto foi inserido e a pedido de quem? E Deise Manoeli pergunta se uma discussão acerca da memória de Salvador, a partir dos monumentos históricos de Salvador, e o direito à memória da população negra, indígena e trabalhadora. Bom, acho que dá para responder algumas questões aqui. Eu fico sempre preocupado com o tempo, né? Mas vou tentar fazer algumas coisas, depois eu passo para a Josi. A pergunta de Felipe, por exemplo, por que não construímos os nossos monumentos? Na verdade, nós até construímos os nossos monumentos. Agora, é justamente o que a gente está falando, que essa discussão sobre patrimônio, monumentos, etc., ela tem a ver também com disputas de memória. Eu me lembro quando a estátua de Zumbi dos Palmares foi colocada ali na região do Centro Histórico de Salvador, onde ela se encontra até hoje. Bom, gente, acabei de ser avisado aqui que faltam 1 minuto e 50 segundos para encerrar a live. Então, acho melhor que a gente termine agora e aí na segunda parte a gente volta. Então, continuem por aí, a gente não vai sumir. Aí na segunda parte a gente responde a essas perguntas e outras, tá bom? Estou encerrando a live aqui, mas daqui a pouco a gente volta. Valeu, gente.